Graças a Deus, meus irmãos, aqui, Pastor René, pastor da Igreja Batista, e nós estamos em nossa maratona de conhecimento bíblico, 8º dia, no total de 36, Abraão é o nosso assunto. Como você sabe, no primeiro momento, ele se chamava Abraão, e o significado do seu nome é Pai das Alturas ou Pai Elevado. Depois, é isso? Ele também mudou seu nome de Abrão para Abraão, que é pai de uma multidão. Como eu coloquei na observação, pai elevado a isso pode indicar algum destaque aí na história da vida dele. De repente, ele naquela comunidade patriarcal, lembra do período patriarcal? Ele já pode ter tido algum destaque, algum diferencial do outro. Desde cedo já tem uma profecia, desde cedo, de alguma maneira, o nome dele está relacionado com o seu futuro. Não sei. A verdade é que era primeiro Abrão e depois Abraão, como diz lá Gênesis capítulo 17, 1-6, a mudança deste nome. Bom, em Abraão, nós começamos a narrativa bíblica aí, o começo de uma nação. Observe que na narrativa de Adão e Eva, lá no começo, Adão e Eva, Caim e Abel, é isso? Noé, você vai ver ali que não existe uma nação formada. Deus tem uma relação com pessoas em geral, mas em Abraão ele começa a formar um povo exclusivo, um povo que o represente, um povo, na verdade, que levaria o seu nome aqui na terra. Okay? Então é o começo de tudo, o começo da história de Israel, da nação de Israel, o foco ali é Abraão, a sua chamada. Ok? Bom, antes da chamada, estava lá Terá, alguns vão ler aí Tera, outros vão ler Terá. Terá, pai de Abraão, está ali Naor, irmão de Abraão, e tem o próprio Arã, que são os irmãos. Então são 3 irmãos, Abraão, Naor e Terá, tendo como pai Naor, Abraão e Arã, tendo como pai Tera ou Terá. Só que, como diz a narrativa no texto bíblico, o Arã morreu. Nisso que ele morre, o Abraão ele tem o chamado lá em Ur dos Caldeus, né, na parte lá da Babilônia. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Ok? Então ele morre, o filho morre, já um problema aí, já um desgosto, né? Já uma tristeza no coração. Aí então, o Abraão, ele vai receber uma chamada lá em Ur dos Caldeus, como diz o texto aí, capítulo 12, versículo que nós conhecemos. Então há uma saída, ok? 11:31. Mas sai quem aí? Sai Abraão, sai sua família, sai o pai, sai todo mundo a caminho da terra prometida. Se você ler o texto no capítulo 11, final do capítulo 11, parece aí que é o pai que está na liderança. É uma questão patriarcal, o pai está na liderança, mas vamos perceber que esse pai não faz parte do projeto, ok? Esse pai não faz, mas ele está lá, ele está indo em direção a Canaã, e Ló também está indo junto. Ló é um filho, é órfão, né, de pai, né, porque o Arã morreu, pai de Ló, então está indo a família toda, ok? Só que quando eles vão em direção a Canaã, eles param em uma cidade que tem o mesmo nome do filho que havia morrido, Arã. Então, cidade de Arã, mesmo nome do filho, Arã. Ficam lá, tem prosperidade, eles começam a crescer, ter prosperidade, e o contexto parece indicar que eles começaram a ter gosto da prosperidade. O destino que era a terra prometida parece que começou a ficar indo para trás. Aí você vai ler depois, você ver se essa conjectura, essa ideia que eu estou tendo é real. E aí então acontece uma outra coisa ruim na família, que o próprio pai agora morre também, né? O Tera ou Terá morre, e aí então o destino Canaã volta a ter ênfase, e aí o Abraão segue viagem levando Ló, ok? Levando Ló
a viagem continua. E os textos bíblicos você pode ver nesse texto, aí na referência que está sendo colocada aqui para você acompanhar, ok? Bom, como eu falei, Ur dos Caldeus aí, que Abraão sai, é a região lá da Babilônia, que futuramente foi a Babilônia, que nas origens tem a ver com Nimrod. Afinal de contas, nós lemos lá na Torre de Babel, é isso? A questão do Nimrod, o princípio do teu reino foi Babel. Então, o projeto aí, no primeiro momento não deu certo, mas depois a Babel se tornou um grande império, que inclusive Deus usou esse grande império para corrigir o seu povo e depois também corrigiu esse grande império e tem uma grande contribuição para a história do povo de Israel e para o nosso conhecimento também hoje. Muito bem, uma questão interessante. Por que Deus escolheu Abraão para a missão? Por quê? Primeira questão, ele pode ter escolhido Abraão por mérito. Que mérito? De repente, o texto vai dizer lá em Josué capítulo 24, versículo 2, que o pai de Abraão, Terá, ele era idólatra, via com idolatria. E pela lógica, se o pai é idólatra naquela época, naturalmente o filho é criado no meio da idolatria. Mas pode ser que, apesar de ter sido criado na idolatria, ele rejeitou aquela idolatria e começou a depositar fé em um Deus todo-poderoso maior. Então pode ser por mérito. Ou então, segundo ponto, na verdade não foi mérito nenhum, foi graça. Na verdade, realmente ele era idólatra, ele não tem como fugir disso, Eu sou mais de apostar nessa segunda ideia aí. Tem mérito nenhum, foi graça. Deus tinha escolhido alguém, assim como ele tinha escolhido alguém para Jesus nascer. Ele escolheu Maria, que era agraciada, salve agraciada, ou seja, salve, você não merece nada, mas você está sendo escolhida, assim como escolheu Paulo, o matador. Então, graça. Então, segundo ponto aí, o Abraão foi escolhido simplesmente por graça. Qual é a sua opinião? Dê a sua opinião aqui nos comentários, aqui embaixo, dá a sua opinião, manda para o nosso e-mail, dê a sua opinião e interage conosco, que esse é um dos nossos grandes objetivos aqui no canal. Por que ele foi escolhido? Dê a sua opinião. Bom, aí Gênesis 12:1 então fala, sai da tua terra, é o chamado, ou seja, sai da sua zona de conforto. Gênesis capítulo 12, versículo 3, seus amigos serão os meus amigos e seus inimigos serão os meus inimigos. Isso é uma postura que Deus se coloca com Abraão, se colocou com o povo de Israel, você é menino dos meus olhos, se colocou com a igreja dele lá no Novo Testamento, falou para Paulo, por que tu me persegues? E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, Deus sempre teve essa postura de elo com o seu povo. Seu inimigo é meu inimigo, seu amigo é meu amigo. Olha só a posição que Abraão estava. Ele ouviu isso de Deus. Seu amigo é meu amigo, quem te abençoar está me abençoando. Não, quem me abençoar está abençoando. Quem te abençoar, eu vou abençoar. E se alguém te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Mexeu contigo, Abraão, mexeu comigo. Filho. Abençoou você, me agrada. Entendeu? Olha que posição, que chamado extraordinário de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 3. O teu chamado será para abençoar todas as famílias da terra. O povo de Israel nunca compreendeu isso até hoje. Naquela época, então, na época de Jesus, eles tinham a ideia de que eram exclusivistas, só eles. E foi difícil muitos deles entenderem que o chamado era para todos, para todas as nações. Primeiro você vai para Jerusalém, na Galiléia, Jerusalém, depois até os confins da terra. Isso lá no chamado de Abraão. Já estava indicando, Deus dizendo que o chamado não era só para alguns, o chamado não era para só um povo, ia começar com um povo exclusivo, mas depois ia desembocar para todas as nações quando a lâmpada fosse trocada, e nós já falamos dessa lâmpada em outro vídeo. A lâmpada do Velho Testamento saiu de fábrica já com data para ser trocada. Trocada por quê? Por uma nova lâmpada que é Jesus Cristo, a lâmpada eterna. Muito bem, Abraão sai então da terra lá do seu Ur dos Caldeus, dá uma paradinha lá em Harã, chega no seu destino, que é Canaã. Quais foram as duas primeiras experiências de Abraão em Canaã?
As duas primeiras experiências foi de adoração. Você vê o texto aí, você vai encontrar nesse texto as duas primeiras experiências. E a terceira e a quarta experiência? Fome e mentira. Meu irmão, o ministério do Abraão não começou muito bem, não. Ele saiu, ele obedeceu, né? Abandonou tudo, e aí adorou, mas o que veio na sequência foi fome e mentira. Olha, vai para a terra que eu vou te mostrar, a terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa. Ele saiu pensando em uma terra maravilhosa, e é maravilhosa mesmo, mas no momento que ele chegou lá, o que ele encontra é fome. Então tem que ter muita fé para permanecer no negócio aí. Você não vê Abraão reclamando, você não vê reclamação. A verdade é que ele começa a encontrar o obstáculo, né? Começa a encontrar a sua fé em provação, ok? Uma pergunta para você responder por e-mail ou aqui mesmo no comentário aqui embaixo. É muito comum nós ouvimos falar que Abraão, né, é o pai da fé. Primeira pergunta, tem algum texto específico que fala que Abraão é o pai da fé? Você conhece algum texto específico? Coloca aqui nos nossos comentários um texto específico. Por que Abraão foi, né, chamado de pai da fé? Qual foi o fato que resultou nesse título dado a ele? E essa pergunta é muito interessante, como eu coloquei aqui, porque antes de Abraão tem muitas pessoas que tiveram fé. Enoque foi trasladado. O Abel ofereceu algo extraordinário, não é isso? Tem o Noé aí, que construiu a arca. Então tem muitos fatos anteriores. Por que esse Abraão é chamado de... Por que ele tem esse destaque todo? É uma coisa que você pode comentar aqui e acrescentar. Claro que na segunda fase nós vamos aprofundar todas essas questões e já aprofundando com seus comentários, com o seu acréscimo, ok? Vamos lá então, vamos ver algumas possibilidades. Para alguns, esse título de pai da fé vem do chamado do contexto daquela rejeição da idolatria, ou seja, para essas pessoas que pensam assim, ele é chamado pai da fé porque ele viveu na idolatria, foi filho de pai idólatra, mas conseguiu vislumbrar algo superior, por isso ele tem esse destaque. Para algumas pessoas foi lá no chamado dele que ele acaba ganhando esse destaque de pai da fé. Para outros, o fato de acreditar e sair de sua terra estando já estabilizado. Abraão, quando saiu, estava estabilizado financeiramente, já estava com a sua família ali, né? Estava com a sua família ali, mas não tinha ainda, não tinha o filho. É o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas financeiramente estava, tinha seu terreno. Ele larga tudo para ir atrás de um Deus que se manifesta a ele. Olha, nós estamos num contexto de politeísmo. No geral, a crença em vários deuses. Então ele está entre esses vários deuses, ele está acreditando que aquele Deus que se manifestou a ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que vai ter condições e vai cumprir a promessa. Então é uma forma de acreditar. Não é um Deus só, não é monoteísmo como nós acreditamos hoje. Ali existiam várias propostas de Deus. Então, por causa disso, para algumas pessoas, ele é chamado de pai da fé. Alguns acreditam que foi porque ele aceitou a possibilidade de sacrificar Isaac. E o texto de Hebreus vai falar que ele acreditava que Deus até era capaz de ressuscitar Isaac depois de morto. Interessante isso, ó. Aquela questão de contexto. Nós sempre pensamos que contexto é o livro, são os versículos anteriores, os versículos posteriores, ou o capítulo, mas a verdade é que tem muito contexto bíblico que está lá no Novo Testamento. Tem coisa lá no Novo Testamento que é explicado no Velho Testamento. Então, meu amigo, o ideal é você conhecer a Bíblia toda. Por isso a proposta do panorama bíblico. Você tem uma ideia geral. Por isso propõe essa maratona. Porque aí você vai ter o contexto geral e você vai ter mais facilidade de compreender a Bíblia, compreendendo toda a estrutura bíblica, toda a história cronológica, sistemática da Bíblia. Nós estamos aqui num trabalho sistemático, de fundamental importância, você entender toda essa estrutura bíblica e assim você vai ter mais facilidade de compreender a palavra do Senhor. Quarto, às vezes quando não apaga um sinalzinho, às vezes a conexão aqui dá uma falhada, mas depois volta. Quarta questão, para outros, ele foi chamado de pai da fé por causa desses e de outros atos de fé. Ou seja, para algumas pessoas não é um acontecimento só que levou ele a ser chamado de pai da fé. É um conjunto de fatos
de acontecimentos que levam ele a ser chamado de pai da fé. E também pode ser, essa eu acho mais interessante, a questão 5, pode ser que em Abraão surgiu, a palavra sempre tem uma coisinha errada, né? Surgiu, está errado ali. Surgiu a nação de Israel e o início do conjunto de fé. Se você pegar todas as leis de Moisés, tudo que está escrito no Velho Testamento de leis da nação do povo de Israel, são muitas leis, são muitos contextos, e aí, juntando todas essas leis, essas normas, isso é o escopo de fé do povo de Israel. Desde da antiguidade até o tempo moderno, as leis judaicas, dos judeus. Aonde começou isso? Começou em Abraão. Então ele é o pai da fé, porque em Abraão começou a nação judaica. Em Abraão começou o conjunto de todas as leis, as normas de Israel. Por isso ele é o pai da fé, porque nele começou tudo. É o pai, tipo criador, né? Ele é o gerador, vamos dizer assim, dessas normas. Ou seja, começou nele. Daí vem a ideia de pai da fé. Eu acho essa quinta possibilidade aí melhor. Se tiver de apostar, de conjecturar, eu vou por essa, ok? Mas será que tem algum texto específico? Se tem, manda para mim e a gente vai compartilhar aqui no grupo, ok? Portanto, meu irmão, dê a sua opinião pra gente, manda aí o e-mail, ok? Os comentários. E aí agora nós vamos para nossas aplicações práticas depois desse apanhado básico aí da história de Abraão. Primeira aplicação prática, dentro de uma conjectura minha, eu creio que a morte de Arã, né, e Terá, que eu coloquei Terá, foi uma forma de tirar os empecilhos para o chamado de Abraão. Na minha conjectura, eu falei assim, de repente aí, essa morte daquele filho, depois o pai foi junto para Arã, ficou lá, cresceu financeiramente, de repente estava atrapalhando o chamado e Deus foi lá e tirou do caminho, ok? O que eu posso aprender com isso? Quando nos colocamos como empecilhos à obra de Deus, corremos risco de vida. É claro, tem pessoas que Deus vai recolher, sendo santo de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo tudo certinho, Deus vai recolher. Não significa que agora acontecer um fato, eu determinei que é aquilo. Mas isso pode acontecer. Quem se colocar como empecilho da obra de Deus, está colocando a sua vida em risco. Ok? Isso é sério. Agora, ninguém também pode determinar que foi isso, porque isso está dentro dos anais de Deus, está dentro da realidade transcendente, né? Você não pode afirmar isso nunca categoricamente. Você pode conjecturar, ok? 2. Se Abraão rejeitava a idolatria dentro de um ambiente idólatra, aprendemos que podemos fazer diferença em lugares indiferentes a Deus. Partindo do princípio que, na verdade, ele foi chamado porque ele rejeitou a idolatria, estando totalmente envolvido em um ambiente idólatra, aprendemos que podemos fazer diferença em um ambiente totalmente indiferente. E outra coisa, se Abraão era idólatra, nós aprendemos também que qualquer pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer situação, pode ser alcançada pela graça de Deus, de uma forma ou de outra. Da realidade de Abraão lá na vida dele com seus pais, seja qual for a realidade dele, nós podemos fazer aplicações básicas, ok? 3. Abraão tinha uma vida estabilizada, mas não tinha filho. Foi o que eu citei agora há pouco. No chamado, há perdas, mas Deus sempre dá a recompensa. Sempre vai valer a pena, como diz aquela canção, e vai valer a pena. Você tem um chamado, pode ter certeza que no final você vai ser recompensado. Romanos 8,18, que eu tanto gosto, porque para mim tenho que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 4, é 4 mesmo? 3, isso, 4. Abraão saiu de sua tenda, sai de sua parentela, disse o Senhor para ele, né? Mudança, meus irmãos, e grandes realizações requer sair da zona de conforto. Eu tenho falado muito isso. Tem pessoas que querem algo novo, mas não muda, né?
É incoerência. Querer algo novo fazendo a mesma coisa. Não tem como. Querer mudança sem sair da zona de conforto. Meu amigo, se você quer algo novo, você precisa fazer algo novo. Não tem como querer algo novo fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Porque o que você está fazendo é o resultado que você está tendo. Você quer mudar o resultado fazendo a mesma coisa? Não dá. Como é que você quer? Porque você está colhendo banana, abacate, e você quer colher laranja, continuando plantando só banana e abacate. Você quer um fruto diferente? Plante uma semente diferente. Ok? Muito bem. 5. Ao chegar em Canaã e peregrinar na terra, o que aconteceu? Abraão demarcou lugares, levantando altares de adoração. Coisa interessante isso aqui. Quem tem chamado sempre levanta adoração e testemunho em terra estranha. E no trabalho dele, muda de trabalho, muda de bairro, sabe? Muda de faculdade. Tem aonde ele vai numa festa, vai num lugar onde ele vai dar testemunho, dar adoração. Ele demarca que eu sou servo de Deus. Ele marca o local com adoração, com testemunho. Foi o que Abraão fez no texto bíblico aí, você pode conferir. Muito bem. 6. As primeiras experiências de Abraão em seu chamado não foram as bênçãos, foram as provações. Meu irmão. A experiência cristã nos mostra que isso é normal até o dia de hoje, né? Tem pessoas que vêm para o evangelho só pensando na bênção. Geralmente quem vem para o evangelho só pensando na bênção se decepciona. Certa vez eu, cuidando de uma nova convertida, ela largou aí outra religião que ela vivia. Mas por que você largou? Minha vez só deu para trás lá e só dá coisa ruim. Você tá... Não consegui nada lá. Não, vou para Jesus, não consegui nada lá. Me passou a nítida impressão que estava vindo para conseguir alguma coisa que ela não conseguiu lá. Aí eu falei assim, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ok? Geralmente, o início da vida cristã de tribulação, raras são as pessoas que vêm para o evangelho e já começam logo a desfrutar as bênçãos. Primeiro vai passando pela prova, dando glória a Deus, meu irmão. Isso é a base da própria essência do cristianismo. Muito bem, 7. Não falamos sobre isso, mas sabemos que Abraão mentiu. Não é isso? Verdadeiros homens de Deus podem ter momentos de fraquezas, é a nossa aplicação. Olha só, momentos de fraqueza e não um costume. É normal verdadeiros homens de Deus serem fracos, mulheres e homens de Deus, momentos, mas nunca um costume. A Bíblia fala que aquele que é de Deus não vive na prática do pecado. E por último, no versículo 3, Deus falou que os amigos de Abraão seriam amigos dele e os inimigos de Abraão seriam inimigos dele. Se pegar o povo de Israel, como já citei, Israel é menina dos meus olhos. Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. É Zacarias que fala sobre isso, né? O profeta Zacarias. Novo Testamento, apóstolo Paulo perseguindo a igreja. Ele tem uma experiência, Paulo, por que tu me persegues? Ou seja, perseguiu a igreja, está me perseguindo. Abraão, mexeu com você, mexeu comigo. É a leitura que eu faço. Mexeu com você, mexeu comigo. Aí vem a grande pergunta. Somos assim para com Deus? Se mexer para com o nosso Deus, mexeu conosco? Se mexeu com o evangelho, mexeu conosco? Meus irmãos, eu tenho visto uma geração que a gente vê que está nem aí para a questão cristã. As pessoas avacalham o evangelho, as pessoas perseguem o evangelho. A cada vez mais o mundo moderno está, de alguma maneira, sufocando o evangelho. Não é igual à perseguição de antigamente, mas é uma perseguição. As perspectivas são tenebrosas. Tem cristão que está nem aí, rapaz, com os problemas do mundo relacionados à vida cristã. Não tem apego às coisas de Deus. Frequenta a igreja, sabe? Por frequentar, acha interessante a igreja, acha legal os hinos da igreja, acha legal ter fé, até tá lá, mas não está apegado com a alma, com o coração, não está indo pelo menos em um processo de crescimento. Porque no relacionamento aprofundado, mexer com aquele ou aquela que nós amamos, que nós temos um relacionamento mesmo, é o mesmo que mexer com a gente. Mexeu com um amigo, mexeu comigo. É isso. Mexeu com um cachorro. Pessoa que se apega a um cachorro, vai mexer no cachorro dela. Mexe no papagaio dela. Mexe na plantinha dela lá, que ela cuida. Vai lá mexer na plantinha, você vê.
porque tem apego, tem sentimento. E é estranho como as pessoas cristãs não têm apego às coisas de Deus. Mas Deus falou assim: mexeu com você, meu servo, mexe comigo. Que possamos ser assim também, para com o nosso Deus, para com o cristianismo. É isso. Diante de todas essas informações, qual aplicação prática você poderia trazer nesse contexto? Coloca aqui nos nossos comentários. Tem um comentário aqui. Manda para o nosso e-mail daí, ó. Panorama Bíblico rrsilvavelar@gmail.com. Manda pra gente. Na segunda etapa, eu gostaria muito de ver o teu conteúdo aqui. Quero dar crédito a você. Eu quero falar o teu nome aqui. Ok? Manda pra gente. Então, amanhã, se Deus quiser, nós iremos falar sobre Isaac, né? E a nossa base de estudo é a sequência aqui do nosso banner, tá? Aí, ó. A sequência aqui, ó. Olha o que tá atrás de mim aqui, ó. Já observou aí, ó? Olha lá. Período patriarcal, Deus, Adão e Eva, Caim e Abel, genealogia, Noé, Torre de Babel, Abraão, que nós estamos aqui hoje. Aí, amanhã Isaac. Tá vendo? Essa sequência aqui sistemática da Bíblia que nós estamos estudando. Se você contar aqui, ó, tem 36 itens. Um item por dia estudando. Viu? E aí você vai pegar a base, o alicerce do conhecimento bíblico. Pegando essa base, seus olhos vão abrir, você vai ter muito mais facilidade de compreender a palavra de Deus. Quando você estiver ouvindo uma mensagem, você vai ter muito mais condição. Aqui está a base sequencial da história bíblica de Gênesis a Apocalipse. De fundamental importância você ter esse conhecimento. Então já estamos aí em Abraão e amanhã já é Isaac, ok? Daqui a pouco, se Deus permitir concluir essa maratona em 36 dias, percorrendo toda a Bíblia e já voltando com mais aprofundamento. Muito bem. Dê o seu like, se inscreva em nosso canal, não demora 10 segundos. Aqui embaixo aqui tem, ó, like, tá aqui, ó. Aperta aqui o likezinho aqui. Apertou em se inscrever, apertou no sininho de notificação, você está ajudando muito o nosso canal. Aqui então, pastor René Ricardo, pense nestas coisas e que Deus nos abençoe.